Olá, galera do bem. Quarta-feira, 21 horas, estamos aqui com aquele papo gostoso de sempre. E hoje, última quarta do mês, claro que eu tenho aqui o meu Joel querido e a minha irmã Ângela, que é uma ufóloga e ele um paranormal. Qualquer dia nós vamos contar a história dele, porque hoje nós vamos começar. Lembra que ela prometeu contar pra gente qual foi o primeiro contato que ela teve com ETs? Hoje o nosso papo é ETs, né? Com Ângela e Joel aqui não tem jeito. E hoje ela vai contar pra gente como foi a primeira experiência dela com ETs. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, uma honra enorme estar contigo, novo, né? Sabe que é um prazer imenso estar com você. Gratidão, Lu, gratidão. Eu também. Você tá timbrada no meu coração, Lu. Agora você vai contar como foi a sua primeira experiência. Bom, foi muito... Eu quero todos os detalhes. Bom, eu não estava envolvida com essa questão ufológica e tal, né? Até então, o que você fazia? Na época, eu estava trabalhando numa empresa, trabalhava fora, chegava às 11h30, meia-noite. E conclusão, estava trabalhando numa empresa, voltei mais ou menos 11h30 da noite. Estava com um amigo e falei para esse amigo assim, você está vendo aquele negócio? Isso foi em 1988. Gente, 1988... né? Faz muito tempo, né? Não muito também, para. Não muito, mas porque a gente é jovem, Lu. Mas assim, aí vimos um objeto no céu, esse assunto... Mas tem esse contato do GT, não mandei se falar de data. Mas começou aí, né? Nós estávamos descendo uma rua e vimos um OVNI. E na época, só ouvimos falar de OVNI na questão das músicas do Raul Seixas. Entendi. Que estava muito... Estava muito perto? Dava para ver que era um objeto, ele ficava meio zigue-zagueando no ar. E ele tinha uma luz vermelho alaranjado. Aí eu fui para uma porta. Redondo? Redondo. Não tinha outra discoidal. forma? Não, discoidal, mas ele tinha várias luzes em volta dele. Volta. E subi para o meu apartamento, meu amigo subiu para o dele, isso era 11h30 da noite. Quando eu fui olhar no meu relógio, dentro do apartamento, já eram 1h32. Ou seja, eu tive um lapso temporal de 2 horas. Meu amigo também, só que ele era evangélico, depois ele não quis mais falar comigo, porque a coisa para ele ficou estranha, entende? Então a gente não aceitou, né? Não aceitou. E aí eu fui procurar ajuda porque eu comecei a ter sonhos. E ele viu, né? Ele viu, então eu comecei a ter sonhos recorrentes com seres dentro do meu quarto. Na realidade não eram sonhos, a coisa era tão real que eles me tiravam e eu me via com eles dentro de cavernas. Inicialmente eram seres baixinhos, parecia um bebê gigante. Olhos meio mongol, mas com aparência humana, pele muito branca, mas não tinha cabelo. E claro que eu tinha medo. Inicialmente também vi seres com esse negócio na mão, assim, membranas, com unhas, parecendo anfíbios. Nossa, eu fiquei com muito medo. Você viu? Eu vi, muito perto? Vi. Eu vivia com eles. Você não, assim? Mais ou menos assim mesmo. Só que eles sempre me colocavam numa mesa. Como que foi que ele chegou tão perto assim? Na realidade, eu comecei a descobrir que eram ETs. Tenho que agradecer, inclusive, a doutora Gilda Moura, né? Que foi uma psicóloga do Rio, que hoje é uma das grandes escritoras de casos ufológicos, é uma expert no assunto. E ela que me orientou bastante. Eu fui para o Rio de Janeiro, porque essa história pirou muito com a minha cabeça. Pira, sabe? Né? Pira porque assim, eu não sabia se era realidade ou se não era, porque a coisa é tão louca, o cara te tira de dentro da tua casa, te leva para um outro local, você pensa que é um sonho, mas não é um sonho, na realidade você está vivenciando um fato. Quando eles fazem isso, chama-se abdução. Depois que eu vim a saber, na época eu não tinha conhecimento absolutamente de nada na área ufológica. Então você estava onde quando você viu? Quando eu vi, eu estava no meu carro descendo, primeiro eu vi o disco, parei em frente ao prédio. Que você morava? Isso, na realidade, na hora que nós paramos em frente ao prédio, nós fomos levados, eu e esse amigo, nós fomos levados para dentro de uma nave. Só que isso ficou inconscientizado, eu vim descobrir isso por regressão hipnótica. Teve o pessoal do Instituto Heine, de Parapsicologia, teve o pessoal do IPA, né, que era um instituto de pesquisas em paranormalidade que me ajudou bastante, o Dr. Maximilian, e a coisa inicialmente pirou muito a minha cabeça, porque eu ouvia vozes, eu achei que eu estava pirando, eu via vozes dentro da minha cabeça. Foi um período difícil para mim, Lu. Eu tive que largar meu emprego, eu não conseguia, comecei a escrever muitas coisas, e até que um dia eu falava assim, não, quando a doutora Gilda Moura falou, provavelmente você está tendo contato com seres de outro planeta. Mas assim, aí tudo bem, aí você viu, aí você foi abduzida,
Dali mesmo, da porta do prédio? Dali do prédio. Você não chegou a subir? Na regressão, não cheguei a subir. Na regressão, então, em estado de hipnótico, eu desenhei inclusive um símbolo que tinha na nave, que eu trouxe isso em hipnose, né? Que está inclusive aí nas páginas do YouTube, quem quiser ver. É um símbolo com vários hieroglifos diferentes, esse símbolo foi estudado, mas eles tiraram a gente da frente do prédio, na hora que nós ouvimos o OVNI. E depois de muito tempo, numa relação mais linear, que aí eu fui acostumando, porque a primeira coisa, você tem muito medo, Lu. Vai falar, muito medo, porque eles são diferentes. E você não sabe, na minha concepção, na época, minha família era espírita. Eu nunca fui de frequentar muita coisa, mas eu acompanhava as ideias kardecistas da minha mãe. Então, para mim, foi muito pirante, porque eu achava que eram obsessores. Eu não tinha ideia que eram ETs. Eu não tinha ideia. Você entende? Eu não estava envolvida com o assunto. Mas e nem o OVNI te induziu a isso? Eu fiquei sabendo, mas eu não tinha ideia de abdução, porque naquela época falava-se em disco voador, mas a questão de abdução não era muito falado. Era uma coisa muito fechada, né? E depois que eu comecei a procurar, pesquisar... E esse seu amigo, qual foi a reação dele? Ele não quis mais tocar no assunto. Até hoje a gente nunca mais se falou, porque fugiu do assunto, evangélico, ele teve o mesmo problema que eu de fotofobia crônica, a gente não consegue enxergar muito no claro. Eu tenho um problema de fotofobia enorme, que é depois disso que ocorreu. Mas isso também você sempre teve, também você tem olho claro, né? Mas isso acentuou bastante, entendeu, Lu? Acentuou bastante. Mas eu tenho marcas de como se fossem dois canudinhos que foram enfiados aqui no pescoço. Umas coisas doidas. Isso tudo você sentiu, não? Eu senti no Doeu? dia... Né, no dia, não que eu senti no dia da regressão. Que aí quando eu fui fazer a regressão, aí você tem uma vivência clara do que aconteceu com você. Aí eu fiquei com muito medo. O lance foi tão pesado que na época eu morava sozinha, eu fui morar com a minha mãe novamente. Eu queria dormir na cama junto com ela. Eu tinha muito medo. Então eu entrei quase que numa síndrome do pânico. O negócio foi pesado, não foi brincadeira. Você tinha medo de quem? Eu tinha medo deles. Que eles te agredissem, alguma coisa? Não, eu tinha medo porque eles me tiravam e me colocavam a hora que eles queriam. Eu não tinha controle. Você não tem controle da situação. Você não tem controle. O controle é deles. O controle é deles, entende? E eles têm uma tecnologia que para nós... Falaram alguma coisa com você? Eles falavam mentalmente, que eu não tivesse medo. Como eu não vou ter medo? Eu lembro de uma telepatia, é isso? Telepatia. Inclusive, automaticamente você entende. Eles deixaram claro que a linguagem universal é o pensamento. Por isso que não tem barreiras para a mente. E eles dizem claramente que essa linguagem é a linguagem que o ser humano vai desenvolver ao longo do século. E todos falam assim, será, por telepatia? Porque foi o caso do Papa, né? Do João XXIII. Eu penso que... Quando desceu a nave, que eles ficaram 20 minutos conversando, foi só por telepatia. Por telepatia, né? Eu penso que é por telepatia. Porque comigo, pelo menos comigo foi, não sei se todas as civilizações, mas especificamente essa civilização. E eles falaram também em como se eu tivesse uma ligação espiritual com ele. Porque eu perguntava, por que eu não meu vizinho? Por que tem que ser eu? Eu tinha medo. Porque as pessoas falam em abdução, vou falar uma coisa muito clara, como se fosse algo legal, me leva, me abduz. Meu, não é brincadeira, isso não é brincadeira, a coisa é muito séria. Você tem muito medo. E dá um pavor, lógico. Não sabe você está lidando com uma coisa, você já vê... Vem cá, o pessoal falou assim, se descer uma nave aqui eu vou entrar. Você pega carona com um carro aí da rua? Você pega carona? Não. Mas você vai entrar num disco voador que você não sabe se o cara vai te comer, se não vai te comer. Como que você vai pegar carona, né? Então eu quero ser salvo por discos voadores. Quem está dentro? O que eles querem? Na realidade, a gente está lidando com algo extremamente inédito, algo que... Você descobriu o que eles queriam com você? Descobri. Descobriu? Descobri. E o que eles Por quê? queriam? Eu comecei... O que eu fui buscar? Eu fui buscar pesquisa. Eu não queria entrar em nenhuma religião porque eu nunca fui ligado em religião. Então a pesquisa... fui buscar pesquisar transcomunicação. Porque a coisa parecia que era uma coisa louca dentro da minha cabeça. Eu queria ouvir eles falando por outros meios. Foi por isso que você resolveu estudar ufologia? Foi por isso que eu comecei isso há mais de 25 anos atrás. E depois que você começou, passou? Na realidade... tirou esse terror de pânico? Nós temos ainda até fotos do ser que me acompanha, né, Joel? Você trouxe já? Não trouxe. Mas eu tenho imagens de transcomunicação no experimento inédito que eu vou trazer na próxima vez que nós viemos aqui. Que ele saiu do meu lado aqui, cabeçudo. Você trouxe? Esse eu trouxe. Você pode pedir para colocar essa foto? Onde? Ela está com você aí, fofa? Ali do meu lado. Ali, ó. Você percebe que a foto aí está no sentido normal, de cabeça normal.
Agora, a próxima foto, nós invertemos a foto. Esses seres, eles são baixinhos. Ah, porque eles estavam de cabeça para baixo na foto normal? Tá vendo? Ele aparece de cabeça para baixo na foto. Eles têm os olhos rasgados, esses seres. E por que eles aparecem de cabeça para baixo? Para mostrar que realmente é uma captação extra. Porque nós jogamos, por exemplo, o experimento aí foi um chuvisco da televisão jogado na parede para ver se captava alguma coisa. Aí nós monitoramos o chuvisco para ver se não era uma imagem aleatória que tivesse entrado. E eu estava, claro, eu não estava de cabeça para baixo. Aí nós captamos eles de cabeça para baixo para eles provarem que não seria uma imagem de TV, né? Então esses seres, eles são baixinhos, você vê que eles são carequinhas, eles têm os olhos rasgados, tipo olhos japoneses, Esse sabe? é o que te acompanha. Esses são os zetas, né? Esse foi o que você viu, não? Não, isso foi Volta, você pode quando voltar você aquela esteve foto? no... Vamos falar nisso aí, mas você estava Opa, nesse perdão. dia. Esses aqui são os dropas que me abduziram. Esses aqui, ó. Eles têm cara, eles são parecem fetos gigantes. Eles têm cara de zetas, né? Mais ou menos. Os olhos puxados assim e cabeçudos, mas eles têm o corpo pequeno, dedos, braços alongados. E eles te trataram Eles são muito bem? Eu não achei, viu, para falar a verdade, porque Não. eles fizeram um monte de... Eles fazem um monte de exame, eles não têm... Se você está sentindo dor ou não tá. Eles fazem um monte de exame, inclusive exames ginecológicos, todos os exames que vocês possam imaginar eles fazem, porque eles querem... Aí eu vim saber que eu tinha uma ligação espiritual com eles. Eles falaram isso para mim. Nós estamos aqui porque você concordou, porque você vai levar uma mensagem e você precisa fazer esse trabalho. E eles sabiam que eu sou muito racional, que eu só faria isso se eu tivesse uma prova concreta. Então eu comecei a ter as provas concretas. Nós tivemos a aparição de discos voadores, o Joel fez parte do Grupo Cron, nós tivemos vários experimentos muito interessantes, né? Que são inegáveis, entendeu? Então sempre buscando, porque assim... E como foi que eles te deixaram de novo na porta do prédio? Não, eles deixaram na porta do prédio 2 horas depois. Então, na realidade... Você não percebeu? Não percebi, nem o cara percebeu. Foi o tempo da gente olhar, eles apagam a mente da pessoa. Isso chama-se abdução. Eu vim descobrir tudo isso porque eu fui estudando esses anos. Porque justamente para você acho que não sofrer, não sentir sofrer, medo, né? mas aí você tem alguns lapsos. O que aconteceu? E dá para discernir o que é um ET homem e o que é uma ET mulher? Existe isso? Olha, eu não consegui discernir até hoje. No meu ponto de vista, esses seres, eles têm uma certa androgenia. Por exemplo, o Kron, que é um ser que faz contato, que é um cabeçudo que apareceu numa das imagens que o Joel colocou. Você pode colocar a imagem de novo? Vamos aproveitar. Volta, anterior. A primeira que você colocou. Já que você já falou nisso... Na outra. O Kron, ele tá do meu lado ali, tá vendo? Ele é cabeçudo. Vocês conseguem ver daí? Quem tá vindo... Ele é cabeçudo e tem os olhos bem grandes. Você não dá pra você discernir se é masculino ou feminino. Meio reptiliano que você fala? Eu gostei desse termo. Eu não sei se ele é reptiliano, mas ele não tem o formato reptiliano. Ele é muito magro, esguio. Ele deve ter uns 2 metros de altura. Ele está é alto. muito acima de mim. E ninguém fala? Ninguém tem som? Não. A linguagem universal, ele sempre me falava. Ele foi o mais bondoso comigo até hoje. É o pensamento. Ele falava que a linguagem universal é o pensamento. Você entendia tudo? Tudo que ele falava aqui dentro, sim. É uma voz imperiosa. Não é você conversando com você, alguém falando com você dentro da tua cabeça. O lance é muito louco. Entende? É. Por isso que eu estou levando esse trabalho até hoje, porque eu sei que é verdade. Eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu sei. Porque eu tinha que provar para mim, porque eu não queria, sabe, achar que eu estava pirando. Aí ele deixou você na porta do prédio e você pirou. Na realidade, assim, quando eu comecei a ter uma fonia peculiar no ouvido, começava a ouvir voz, eu fui procurar ajuda. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. E tinha esses encontros recorrentes. Eles começavam a me tirar várias vezes do meu apartamento e eu me via com eles em outros locais. Aí eu fui procurar ajuda. Outras vezes? Outras vezes. Então não foi só uma vez? Não foi uma única vez. Então, eles disseram também que tem uma questão genética envolvida. E depois eu vim descobrir que meu pai, né, lá atrás tinha tido... Como ele era de família católica, ele não sabia, mas a minha mãe, depois contando as histórias que aconteceu com ela e com ele, veio me contar que eles tinham visto alguma coisa diferente e que o bisavô também tinha tido esse problema. Os dois morreram muito cedo com tumor cerebral. Então, quem assistiu Taken sabe do que eu estou falando, né, Joel? Isso. Que eles provocavam sem querer, porque eram os experimentos, né? Então, assim... Eu sinto que a gente tem uma ligação, eu tenho uma ligação forte com eles, muito forte, de alma, Lu. Por isso que eu estou nesse trabalho. Foi por isso que você resolveu. E o outro?
ficou com medo, É, e não outro- deu nem um depoimento. Não, ele não quis saber. Na época que eu fui procurar ele para conversar, nós nos afastamos, Nossa. porque ele não quis mais falar, ele achava que era coisa do demônio por conta da religião dele, e eu respeitei ele, né? Mas assim, sei que aconteceu porque nós subimos ainda a escada do prédio. O que aconteceu? Que acabou a luz aqui? Porque a primeira impressão que deu é que acabou a luz do prédio por ter 2 horas acima do que tínhamos chegado ali no prédio, entendeu? Deixa eu aproveitar que você está contando isso, que eu acho super interessante, e daqui a pouco eu quero dizer que nós vamos mostrar uma nave que tem aproximadamente, né, Joel, 450 quilômetros. Isso. Nossa, a nave do tamanho de uma cidade, né? É, a uma distância nave-mãe, né? daqui de São Paulo ao Rio de Janeiro, mais ou menos. E nós vamos mostrar já já para vocês, e é comprovado, hein? Nós temos documentos, né, Joel? Isso, É nós temos um Agora, vamos vídeo. aproveitar que ela está contando essa história, Joel, eu quero saber o seguinte, o que é, na realidade, o grupo Kron? O que é o Kron? Então, o Kron é um ser extraterrestre. Foi esse ser aí que eu mostrei logo de início. você mostrou. Ele é um Kron. Ele chama-se... Na realidade, ele não chama Kron. Ele disse que ele contatava um grupo de Sedona que também chamavam ele de Kron, que eu podia chamar ele de Kron. Porque eu queria o nome. A gente precisa dessa coisa de nome. Como você chama? Pra gente poder conversar. Porque para eles não tem essa coisa de nome também. Eles são muito diferentes, E né? você, quando falava com eles, você falava, né? Eu falava. E eles entendiam, lógico. Eles entendiam porque eles estavam fazendo uma leitura mental. Ele falava que nós tínhamos um TIP, uma transferência instantânea de pensamento. Então eles falavam essas coisas dentro da minha cabeça, eu achava que eu estava pirando. E o assunto é muito fascinante, mas para quem está passando pela situação, você precisa de ajuda de psicólogo, de psicanalista, você precisa de uma ajuda para você não perder o centro. Porque pira, viu? Pira, né? Você acha que se eu ver um, eu piro? Não, não é que você vai pirar se você Acho que ver, eu mas vou, se você né? for abduzido, com certeza, se você precisa ter uma estrutura. A gente não está pronto para ver nenhuma pessoa diferente na rua que a gente já aponta. Imagina você ver Tanto que o cara sumiu, né? Do evangelho. a pessoa ou ela canaliza para a religião, que era uma coisa que eu não queria fazer, porque eu não acho, eu respeito profundamente as religiões, mas no meu caso, Deus para mim não é religião, é relação. É por meio do relacionamento que eu tenho com um animal, com uma pessoa e com as coisas do mundo, É que sente Deus. é que eu sinto Deus, entende? Então a minha religião é essa, é a minha relação com as coisas e com o planeta. Que nós estamos falando sobre animal, né? Então, talvez seja por isso, né? Mas eles falam que tem uma questão genética envolvida e que tem muitas pessoas que foram abduzidas que não sabem que foram abduzidas também. E tem muitos casos, né? Até de gravidez. Tem né? muitos casos. No Brasil tem muitos casos interessantes também. O meu é um dos casos, entendeu? Entendi. Essa foi a primeira vez que você teve um contato. Teve a segunda? Teve várias vezes, né? Teve. A ponto da gente Só marcar com o Kron? com o Kron e com os Zetas. Os Zetas, esses caras que eu também chamo de dropas, que eu não sei fazer muita distinção dele, né? Porque parece que eles são grandes, cabeçudos, são muito cientistas. Eles não têm essa coisa de... eles não têm muito papo. Eles são... tem que fazer, eles vão fazer o que eles precisam fazer. O Kron já é mais ameno. Hoje, lá, é verdade que eles não têm sentimento? Não, não é isso. Eles compreendem a energia... O que eu entendi, compreendem a energia do amor incondicional. Mas eles não têm essa emoção exacerbada que nós humanos temos. E eu vim entender isso com os anos, né? Porque depois a gente foi mantendo um relacionamento com eles por meio de transcomunicação. Joel teve contato com o Kron, com outros seres que faziam contato com o grupo, não só Joel, como outras pessoas do grupo. E a relação deles é muito linear. Existia uma lei para eles, uma única lei. É o respeito. Eles dizem que o respeito é o princípio do verdadeiro amor. Eu estou perguntando porque lembra que a gente passou um vídeo de uma gravidez que foi Sim, da italiana. realizada aqui, depois ela teve, eles levaram, né, praticamente o feto, né? O feto, que até o médico que fez deu o depoimento, a gente viu eles levando para a nave, Verdade. né? E aí, quando ele voltou para ver a mãe, que eles trouxeram, né? Trouxeram. Ele voltou já um garoto, né? E ele perguntou como é que era a relação de pais e filhos aqui, como é que era esse tipo de amor que lá não existia. Na realidade, pelo que eu entendi, lá eles cuidam de todos. Eles não têm essa coisa, só é meu filho.
o filho de um é filho de todos. Eles têm pelo menos nessa civilização que tem contato. E quando você teve essa experiência, entre eles, não existe uma coisa mais chegada, mais próxima, de carinho? Não tem. Esse toque que nós humanos temos. Porque aqui a gente se abraça, a gente se beija, a gente sempre bate, mantendo uma certa briga. distância, respeitando Brasil, o né? nosso limite, né? Mas assim, nunca teve essa... Comigo, assim, eu sinto que eles gostam de mim, mas como gosto deles, mas não tem essa afetividade humana que nós temos. A gente vai só dar uma saidinha rapidinho, depois a gente volta, porque eu quero saber, e tem tanta coisa que eu quero saber aqui, eu quero saber dos sons que foram gravados, que vocês gravaram quando vocês tiveram essas experiências, mas a gente já volta, um tiquinho só, tá? Peraí. E aí o papo da gente continua aqui, super gostoso, né? ET para tudo quanto é lado aqui, que a gente está muito curiosa. Agora, bom, vocês realizaram essas experiências e vocês ouviram sons, é isso? Isso. Foi gravado, Joel, esses sons? Sim, foi tudo que era feito no CROM era filmado e gravado, para que não houvesse nenhum tipo de dúvidas sobre aquilo que a gente estava fazendo. Verdade, era tudo muito monitorado. Conforme a tecnologia foi aumentando, nós fomos ficando cada vez mais criterioso nas coisas, e isso foi gravado. E nós temos 2 videozinhos que eu fiz aí, eles têm só os sons, ele está dividido em 2 partes, só alguns sons ficou muito claro. Então a gente apresenta ele porque ele ficou muito claro. Vamos pôr o vídeo que está muito claro para a gente ouvir? Chrome 1, por Está exemplo. muito claro. Esse aí? Orkut Nerfandrat Nezerbaşon ve Vaidi. Orkut Nerfandrat Nezerbaşon ve Vaidi. Nossa, mas tudo isso é sons deles? Nós fazemos um experimento de transcomunicação e nós começamos a fazer perguntas, mas com monitoração de aparelhagem paranormal. E o que acontecia? Joel pode explicar o que acontecia quando captava o som juntos com a transcomunicação? Nós fazemos vários tipos de gravação, por câmera e por gravadores. Os gravadores, a gente usa uma marca que tem uma sensibilidade maior. Então, eles faziam as perguntas, né? Mas não tinha preparação, não tinha nada. Eles chegavam, sentavam e faziam as perguntas. A gente nunca teve ritual E para nada. esses eram os crons, não? Os mesmos? Não, esses que fazem comunicação. Esses são os seres que fazem comunicação. A gente pedia para falar com o CROM, ele falava com a gente. Inclusive, ele falou com o pessoal do Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação, que deixou o pessoal, todo mundo em choque, porque eles pegaram uma transcomunicação muito nítida, ele dizendo, eu sou o CROM, conversando mesmo, sabe? Entendi. Por isso que eu me envolvi com a Sônia na transcomunicação na época. Porque foi muito... Então eles falam. Falam. Quando eles querem. Por transcomunicação eles falam. Agora, nós podemos até dar uma testemunha de uma pessoa incontestável como testemunha. Tá? Um certo dia, uma pessoa muito famosa, né, que foi até o CROM, fazer o experimento. Você fez o experimento verificar aí, o né? experimento junto com uma equipe de jornalismo. Não pegou imagens no teu peito? Né? Pegou. Pegou, então, não pegou? a Lucimara, ela participou disso. Você tá falando de mim? Isso! Você esteve uma vez no A CROM. Lucimara foi fazer Foi fazer a matéria. Matéria do SBT Repórter. E já quis sentar lá. Você viu? Eu trouxe aí uma das imagens que foi pego em você, que a gente guardou. Ai, Lembra Roberta. daquela?
Vamos colocar essa imagem? Você lembra aquela que tem que nem um ovo? A outra. Essa. Aí aparecia uma figura dentro aquela forminha de ovo que você segurava, de ovo de Páscoa. Então, quando nós fizemos as fotos, é o que aparecia dentro da forma. Aparece um serzinho tipo Zeta. Se você, é que daqui está um pouco longe para a gente ver o TP, mas... Eu tenho que entender que esse ser é o que me acompanha, é isso? Não, é um ser que estava ali junto no momento. Que momento. apareceu no momento, né? E o outro, quando você usou uma outra capa, podia passar? Parece um felino aí, um gato. Parece um felino. Olha os olhos dele lá em cima, Lu. Então, eu sou chegada em felino. Existem seres, inclusive, né, Joel? Com aparências felinas. Você pode constatar isso no próprio Egito, né? No Egito tem Bastet, né? Tem Bastet, Sekhmet, né, Joel? Então, essas imagens foi quando você foi lá. Só que existem muitas outras, né? Tem um banco de 20 mil imagens captadas por transcomunicação de imagem. E hoje as coisas já estão sendo levadas a Rússia está pesquisando, sabe? O próprio Boris está fundando aqui no Brasil uma questão de pesquisas paranormais também. Isso. Estão em tratativas aí com o Joel, entendeu? Que agora você percebe bem que nós temos dois tipos de visão: as imagens que aparecem, né? Os sons, rigorosamente verificado tudo, se alguém está introduzindo por rádio, tudo isso é filtrado para que não ocorra. E tem algumas experiências aonde a gravação é feita, a pessoa de repente parece que entra em trânsito e fala tudo que está na gravação. Você vai passar a gravação... Já estava gravado. Já estava gravado antes mesmo da pessoa falar. É algo assim... bastante interessante. Um grupo... E qual o vídeo enigmático que a gente estava conversando? Que você falou aí, esse vídeo enigmático é um vídeo feito na estação espacial de um troço que estava lá e eu não consegui saber o que era. Está acoplado na estação? Está acoplado na estação, eu não sei o que é. Eu tenho esse vídeo aí, os ouvintes aí, o pessoal que está acompanhando aí, se tiver uma resposta para isso, parece mais um carrapato chupando a estação espacial. Vamos ver, Roberto, essa a estação espacial, a sua câmera focalizando. Percebe no canto de baixo, aqui embaixo, tem alguma coisa encostada na nave. Essa coisa comprida aqui na lateral? Eu vou dar um zoom nisso aí, nesse vídeo, para que você tenha a ideia lá. É grande, né, Joel? Parece um avião de longe, né? Perceba. A nave é só do meio, né? Só o corpo ali, né? Aquelas asas já é... O que é interessante é esse troço acoplado aí na estação espacial. Nós não temos nave nenhuma parecida com isso. Nossa, que interessante. Então aí ficou o enigma. Ninguém sabe responder. O que é e quem é, né? Escuta, Jô, e assim, durante a Copa, aconteceu alguma coisa? Teve algum relato de OVNI, alguma coisa com os OVNIs durante a Copa? E onde? Foi essa semana que os internautas começaram a nos mandar informação e ocorreu mesmo no jogo do Brasil e Camarões. Agora? Nessa Copa aí agora. Aqui na Zona Leste de São Paulo. Então o que acontece? Uma pessoa captou o objeto de Santana. Outra, a câmera do estádio, pegou o objeto. E uma pessoa na Zona Leste, de outro lado, captou também o objeto. E nós fizemos o vídeo. O mesmo, né? A gente vai explicando conforme o vídeo for A Roberta passando. vai pôr pra gente, né, Robertinha? Pra gente... Nossa, bem durante o jogo da Copa, hein? Esse é do bairro aqui em de São Santana. Paulo, hein? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Você vai perceber que vai aparecer um pontinho negro, né? Ele está mostrando o bairro, onde ele está, da onde ele está filmando. Você tem um ponto negro no meio da tela. Eu estou dando zoom aqui para você verificar. Isso, é verdade. Esse ponto. E esse ponto se deslocava lentamente. Agora, de dentro da arena.
a câmera que fica embaixo na arena de futebol. Entendi. Você vai perceber lá em cima no cantinho esquerdo que vai passar um objeto rapidamente. Mas a gente vai aplicar agora um filtro para que a gente possa ver com mais clareza isso aí. Você percebe o objeto, olha. Tá passando. Isso. Tá passando. De repente ele vai um movimento mais rápido. Isso não são drones, não, né? Não. Agora, aplicando o filtro. Agora, quando você aplica o filtro, você tira a possibilidade de ser um drone. Ele anda em zigue-zague, né? E isso é vero, é Isso real. real. Agora, isso aqui, num churrasquinho na laje, e o cara tá filmando, olha o que ele pega. Todo no mesmo dia e a direção é mais ou menos semelhante que estão mostrando. Escuta, Não eu tô era só vendo um, dois hein? pontos ou eu tô louca? Não, não é só um. São dois objetos. Ah, por isso que... Dois objetos. Aqui em São Paulo, gente, as pessoas vão fazer vigília no meio do mato, nem precisa. São Paulo... O pessoal tá pegando com os celulares, com as câmeras comuns, nem percebe que estão pegando. Outro às dia eu vezes... estava viajando, eu fui fazer um trabalho aqui no sul de Minas, é uma cidade parecida, Itajaí, não, Itajaí é Santa Catarina. Não é Cambuquira, não, aquela É Triângulo Mineiro? um nome mais ou menos assim, curto, e que eu passei por uma polícia rodoviária, parei, eu conversando com o pessoal, eles disseram, você quer ver OVNI? É só você vir aqui. porque- Aqui vem muito. É porque ali em Minas tem entradas dos intraterrenos, né? Tem um local ali no Triângulo Mineiro, né? Cambuquira, aquele Três Corações. Ali tem a entrada dos intras. É. Inclusive, quando nós fomos para Cambuquira fazer um congresso, foi fotografado um OVNI lá. Eles falaram mesmo, que Fotografa ali, se mesmo. quiser ficar ali parado, é que eles vêm muito, eles falaram. É verdade. Eles é têm verdade. muito Estão falando isso, depoimento. é verdade, é verdade. No grupo que eu pertenço, que eu faço parte, né? Existe um ex-piloto de caça da aviação da FAB, né? Da Força Aérea Brasileira. Quantos Que depoimentos, hein? ele está perturbado, né? Ele foi procurar no nosso tipo de trabalho, porque quando ele estava servindo, ele foi acionado para perseguir um OVNI na região de Itanhaém. Só que quando ele estava se aproximando, ele teve um lapso de tempo, mesma coisa que você. Uhum. Ele Foi levado. voltou depois de mais ou menos meia hora, e o avião dele ficou em círculo durante esse tempo todo. E depois passaram, e ele não lembrava de nada. Depois, passado um tempo, ele encontrou um objeto na perna dele. Na perna? Na perna, alguma coisa estava Tipo um incomodando. Ele tirou um corpo metálico comprido, assim, roliço. E depois ele está na mão dele, aqui dissolveu na mão dele. Né? E era Nossa. metálico. E ele está Real trabalhando com a destrói. gente. A gente não vai identificar, claro, né? Que Até porque piloto você não pode fazer piloto falar ele não senão pode você falar nada comprometer, disso, né? mas perturbou muito, porque ele lembra muito dos olhos da pessoa, tal. Tudo aquilo que desagradável, né? Que você fala desagradável, ele também passou por isso. Depois, com o tempo, você vai... E a mídia? Como que a mídia se comporta diante dessas experiências, diante desses depoimentos? Como que a mídia se comporta? Qual é o interesse que a mídia tem? Tem interesse? Você sabe os Três Macaquinhos? Não vi, não... a mídia não usa... Por que a gente não aqui no Brasil, né, João? Por que aqui no Brasil são poucos os programas que estão abrindo e o povo tem um senhor interesse? A gente tem uma visualização gigante no YouTube com a questão dos programas de OVNIs. Por quê? Porque a mídia, quando aparece, ela não abre o jogo. E agora... Às vezes até faz... Chacota, né? Faz chacota. Coloca... Porque é uma forma de conflitos. desinformar, entendeu? Mas agora, saindo... Como nós... Esses não são os verdadeiros jornalistas, né? Não, não os são. Os verdadeiros jornalistas, eles passam a notícia, eles podem até não se intrometerem, né? Não, Mas os até- verdadeiros mas eles têm que- jornalistas, como a sua equipe e que outras equipes, eles fazem um bom trabalho. Fazem um bom trabalho. Mas não chega da mesma forma que eles fazem um bom trabalho. É difícil a gente Chega ver na numa mídia TV diferente. aberta, né? A falar abertamente de OVNIs, sabe? É muito difícil. E é preciso, porque nós estamos na iminência de grandes acontecimentos.
Estamos na iminência. Você sabe que eu começo a te cobrar, né, Angela? Não, mas é verdade. Cadê eles? Cadê eles? Na verdade, eles estão aqui já, né? Aquele videozinho do OVNI, meio grandão, ele tem mais ou menos perto de 3 minutos. Vamos colocar? Vamos colocar? Pra gente Vamos ver, colocar, galera. isso. Ó, agora vocês vão assistir esse vídeo com o OVNI que tem aproximadamente 450 quilômetros. Eu, a princípio, se fosse metros, mas não, quilômetros. Vamos ver, a gente Fala da comenta em informação cima. da onde... Luego de años de investigación, fue liberado por las autoridades de aeronáutica un impactante documento relacionado con el tema OVNI. 2 fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que mediría más de 400 kilómetros de diámetro. En 1992, el satélite meteorológico estadounidense GOES-8 envió a sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos. En ella se aprecia un objeto elíptico frente a las costas de Chile. La termografía satelital alcanzó a ser capturada por el Servicio Aerofotométrico de Santiago y luego se entregó a las autoridades correspondientes. Lo curioso es que en 1996 se repitió el evento. Ahora la foto fue capturada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. El objeto aparece frente a Brasil. Durante años se analizó e investigó el incidente y ahora se develaron sus conclusiones. Para descartar falla la impresión del equipo, se volvieron a tomar otras fotografías que mostraron la misma figura. Para que la imagen haya salido tan nítida y perfilada, los especialistas coinciden que el objeto se desplazaba a la misma velocidad que el satélite. Esto es, unos 3,1 kilómetros por segundo. El objeto sería casi una ciudad volando y, según evidencia la primera fotografía, produce interferencia electromagnética que se manifiesta en estas rayas develadas por la ampliación computacional de la foto del GOES-8. Esto indicaría, según algunas fuentes, que se trata de un objeto que se desplaza gracias a algún tipo de energía. Recordemos que este satélite geoestacionario se encuentra orbitando alrededor de la Tierra a casi 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Al observar esta imagen que nos denota un gigantesco tamaño en relación a nuestro sentido de proporción, recordamos un diálogo con un piloto ecuatoriano. Nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile, Guayaquil, con el señor general Durán, y en ese tiempo el capitán Pozo nos acompañou durante mais ou menos uns 15 minutos. Nossa, mas Um órgão oficial falando Agora, disso, hein? agora órgão oficial, né? Você viu, né? Um OVNI desse tamanho não tem como não ver, né? Se você fosse O pior de carro... cego é aquele que não quer ver, né? Esse foi fotografado pelo satélite GOES e pelo satélite americano também, né? Você vê que aqui num no ano, Chile, né? um ano ele está no Chile, no ano seguinte ele está sobre o Brasil. Agora, a semana passada nós tivemos aqui o Boris Petrovic, nosso cientista incrível, maravilhoso, que de uma certa forma, na linguagem científica dele, ele acabou nos dizendo e falando desse OVNI enorme. Falou. Existem provas concretas que esse OVNI existe com 450 quilômetros aproximadamente? A prova foi mostrada agora no vídeo, que foi levado pelo Centro de Estudos da Aeronáutica lá, né, no Chile, e pela foto você tem a proporção, né, de quantos... na verdade, a proporção, que você vê o planeta ali, tudo ali é um por tanto, né? E aquele OVNI está bem saliente. Agora, tamanho dentro de uma desse cidade. OVNI deve ter um monte de OVNI. Tem uma cidade, né? É uma cidade, porque, né? Nossa, é muito grande. Aquele piloto que fala no finalzinho, ele fala desse OVNI dentro d'água, né? Esse piloto está dentro da água. O OVNI está no mar, dentro da água. Ele vê uma cidade, como se fosse uma ilha. Nossa. Aquele piloto que fala depois. Então, e vamos salientar que no Chile, todo assunto de ufologia é levado a público. Isso. Na Argentina, É respeito pelo respeitado pelo público. né? Respeito Eu ao acho. povo. O que você está fazendo aqui no seu programa é um respeito pelo público, informando, porque qualquer hora dessa pode acontecer um evento desse. Entendi. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é a Roberta me dando sinal que nós chegamos no fim. Ah, que pena, não tem problema. Ela, Estaremos... quando eu passo da hora, ela põe uma musiquinha, parece telefone, mas não é ela. Ela que me cutuca, gente, que nós chegamos no final desse papo.
mas a gente promete que no mês que vem, na última quarta-feira, Joel e Ângela estarão aqui conosco para falar mais coisas de OVNIs, que existem muitas histórias fantásticas, maravilhosas. Na última quarta de todo mês, Ângela e Joel com a gente. Ângela, obrigada. Gratidão, Lu. Gratidão, Joel, minha obrigada. linda. Você sabe que eu te amo, né? É muito pouco, mas depois, é que vocês não sabem, depois a gente vai lá e conversa mais, porque eu fico sabendo, depois eu conto, tá? Ó, um beijo, até quarta, com a colaboração da Marcela Pereira e a Roberta Carli aqui com a gente. Quarta-feira, às 21 horas, eu estarei aqui num bate-papo bem gostoso com você. Vou trazer um cirurgião a semana que vem para falar de botox, de preenchimento, de tudo isso que essa galera quer saber, tá? Até quarta.